pequeno menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Daremos hoje continuidade ao nosso culto, falando sobre a descendência da família de Jacó. Jacó que o Vini citou no vídeo passado. Se você não assistiu, volta lá, depois vem para esse vídeo. Mas então, falando da família de Jacó, ele teve aí 12 filhos. Dentre esses filhos, um que era predileto, com o nome de José, que teve passado aí por bons momentos e também por momentos bem mais difíceis, momentos ruins. Mas antes de entrar nos detalhes da história, vamos orar? Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, agradecemos pela tua misericórdia, te louvamos pelo teu amor. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, perdoe os nossos pecados, continue acrescentando a nós sabedoria e capacidade de continuar tendo um relacionamento bom contigo e que nos dê a consciência de que o Senhor está conosco em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, continuando então a nossa história, sabemos até aqui que Jacó teve 12 filhos, dentre eles José era o seu predileto. Por ser predileto, ou seja, Jacó gostava mais de José do que dos outros. Isso já causava um certo incômodo nos outros irmãos, eles já sentiam uma certa inveja de José. E José, cada tempo que passava, ele tinha uma postura meio ruim, que no caso ele ficava fazendo fofocas dos irmãos para o seu pai. Isso melhorava a sua imagem com o seu pai, mas aumentava esse sentimento ruim que os irmãos tinham em relação a ele, até que um dado momento José ganhou uma túnica do seu pai
e por ser uma roupa diferenciada que os outros irmãos não tinham, isso causou ainda mais inveja, mais ciúme, e isso foi muito ruim em relação ao relacionamento de José com os irmãos. E um belo dia, o pai de José disse o seguinte: José, tem uma missão para você. Preciso que você vá até onde os seus irmãos estão trabalhando, lá longe. Traga notícias deles para mim. E José, prontamente, para atender o pedido do pai, partiu em viagem para encontrar seus irmãos e servir ao pai como ele pediu. E então, quando José estava chegando lá perto de onde os irmãos estavam, os irmãos viram ele de longe e já começaram aqueles comentários, né? Lá vem o queridinho do papai, lá vem o fofoqueiro, vem ele querer contar mais alguma coisa nossa pro pai. Até que ali no meio entre eles começaram a surgir planos, ideias de acabar com José. Um deles disse o seguinte: vamos matar José e dizer pro nosso pai que um animal o atacou. O irmão mais velho, Rubem, já não concordou com isso e conduziu os irmãos a tomarem uma outra atitude. Resumo da ópera: eles viram que se aproximava um grupo de mercadores, compradores de escravos, e acabaram vendendo José como escravo para esse grupo de compradores de escravos. E assim começou essa jornada de momentos bons, momentos ruins da vida de José. No primeiro momento, ele tinha um bom relacionamento com o pai, era o queridinho da família, e agora nesse momento já como escravo não era algo tão bom. Mas seguiremos a nossa história para ver o quanto Deus estava presente na vida de José e como foi o decorrer da vida de José, sabendo que Deus estava com ele. Enfim, José como escravo, ele foi parar na casa de Potifar. E como escravo ali, ele, cada vez mais preparado por Deus, atendia com total sucesso, com total empenho, todos os serviços que ele tinha que fazer. E ele foi se destacando lá na casa de Potifar, com esse modo de servir, Tudo que ele fazia dava certo, e isso deixava as pessoas ali muito contentes com ele, e ele foi ganhando a confiança das pessoas, tudo isso com esses talentos que Deus deu para ele, até que ele se tornou um mordomo, que era um cargo de confiança onde ele cuidava de muitas coisas do faraó. Já crescendo, se desenvolvendo como um rapaz, José era também muito bonito e acabou chamando muito a atenção da esposa do faraó, que queria namorar com ele mesmo sendo casada. Olha só, pessoal, a esposa do faraó querendo pecar. E José, como era um homem temente a Deus, fugiu dessa situação. De forma nenhuma ele quis namorar com ela, então ele fugia dessa situação, e ela, em um determinado momento, acabou tramando contra ele um plano. Ela acabou agarrando José, e José escapou dela, mas deixou a sua túnica para trás. E essa túnica, pessoal, foi um dos materiais com os quais a própria esposa do faraó usou para inverter essa história. Ela estava tentando atacar e se aproveitar de José, e ela criou uma história mentirosa dizendo que José que estava querendo namorar ela, e no caso ela acabou com essa mentira, fazendo com que José fosse preso. Mais um quadro ruim aí na vida de José, mas mesmo assim José jamais esqueceu que Deus está com ele, e então seguiu para a prisão, e até na prisão continuou sendo abençoado por Deus e se destacou novamente pelo seu serviço. E ali ele também conquistou a confiança dos guardas e acabou sendo responsável pelos outros presos ali na cela. E ele conheceu ali 2 funcionários do faraó. Um deles era o copeiro e o outro o padeiro. Ambos tiveram, pessoal, sonhos muito estranhos, tanto o copeiro quanto o padeiro. E eles não sabiam dizer o que esse sonho significava. E Deus tinha dado a José esse talento de traduzir esses sonhos para as pessoas. Tanto o padeiro quanto o copeiro contaram seus sonhos, e José traduziu os sonhos dizendo assim: o copeiro será livre daqui a alguns dias e o padeiro irá morrer.
E assim aconteceu, pessoal. Da mesma maneira como ele tinha traduzido o sonho, aconteceu na vida real. E o copeiro disse que lembraria de José e que ajudaria ele a sair ali daquela cela porque ele tinha um talento muito bom. E enfim, o copeiro voltou para as suas demandas do dia a dia, voltou para o seu modo de viver e esqueceu de José lá na prisão. E José ficou ali por mais 2 anos até que o faraó passou a ter alguns sonhos estranhos que precisavam de interpretação. E os tradutores da época que o faraó conhecia, no caso eram alguns magos que ele chamou e nenhum desses magos conseguiu ajudá-lo. Até que o copeiro lembrou de José e fez com que José fosse liberto para que ele tivesse condições de interpretar, de traduzir esse sonho do faraó. E o faraó fez a sua solicitação, pediu para que José interpretasse o sonho, e José, com toda a sua humildade, disse para o faraó que não era ele que tinha poder para interpretar os sonhos, mas que Deus daria ao faraó uma resposta favorável, uma vez que Deus é quem dava poder para José fazer isso. José traduziu esse sonho do faraó, o sonho aconteceu na vida real, da mesma forma como José traduziu, e ele retornou aí a ter toda a confiança do faraó, foi o braço direito do faraó, um dos homens muito importantes ali no Egito naquele tempo. Com essa história, então, podemos ver, pessoal, que José teve os seus altos e baixos, viu que mesmo assim Deus estava presente, Deus estava com ele, e em nenhum momento na Bíblia nós vemos ali uma reclamação da parte de José em relação aos momentos ruins que ele passou. Ao contrário disso, vemos ele servindo, vemos ele se destacando pelo serviço e vemos ele reconhecendo a soberania de Deus na vida dele, que é quem dava poder para ele fazer tudo o que fazia. O versículo-chave da nossa história de hoje, Salmos 37, versículo 5. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Que vocês possam confiar no nosso Deus, assim como José confiou, e entendam que o nosso Deus, ele é um Deus presente. Em Provérbios 15, versículo 3, vemos que o Senhor está em toda a parte. E esse nosso Deus que muito nos ama, nos acompanha, jamais nos abandonará. E ele será o nosso porto seguro, tanto em momentos bons como em momentos ruins. Que vocês possam ter certeza de que o nosso Deus é um Deus presente e que vocês possam sentir a presença deles, crendo que esse Deus nos ouve nas nossas orações. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês, uma boa semana, que Deus os abençoe. Até mais! Tu és fiel, eu creio em ti, teus caminhos e teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar dos teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. Mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Pai, me ensina a te enxergar, a crer que no controle tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. Essa eternidade vive em mim, certeza de
que não perecerem no fim. A esperança em meu coração, pois nada foge dos planos teu, Senhor. Descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por ti eu tiver de morrer, a vontade se cumpre, meu ser. A minha fé e o meu amor firme. Descansarei